Queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos, uma feliz semana a todas que estão Bom aqui dia, neste graças e momento. Bom paz. dia, feliz semana. Feliz semana. Devemos agradecer muito ao Espírito Santo por nos despertar e estarmos aqui na presença do Senhor. Bom, nós vamos dar início à nossa semana de oração muito aguardada. O tema da nossa semana é Conhecendo a Deus. E eu quero só dar uma introduçãozinha com o tema Conhecendo a Deus, né? Que diz assim: decidir com quem falar e com quem fazer amizade faz uma grande diferença na vida de alguém. As mídias sociais revolucionaram de alguma forma as atitudes de muitos, pois é um modo de comunicação normalmente rápido e frequente. Em todo caso, seja pela mídia social, pelo telefone, por mensagem de texto, carta ou pessoalmente, a comunicação com um amigo bom e leal pode proporcionar um verdadeiro encorajamento para a vida. Por outro lado, um falso amigo ou um relacionamento tóxico pode desencadear desânimo e até mesmo depressão. A quantidade, intensidade e frequência da interação faz a diferença. Existem mais opções nessa questão do que imaginamos. Certos aspectos da vida estão além do nosso controle, mas temos algum poder de decisão sobre outras questões. O apóstolo Paulo adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então é bom a gente conversar, a gente ter uma amizade com alguém, mas a gente tem que saber com quem, né? Com quem, porque isso aqui é certo, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, nesse momento, nós vamos iniciar a nossa semana com o tema Conversando com Deus. E quem está conosco para trazer essa mensagem tão linda e maravilhosa é o irmão Edivaldo Freitas. Irmão Edivaldo, bom dia. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Amém, bom dia. Bom dia, graça e paz. Sou grato pelo convite, mais uma vez, da irmã Alexandra, né? E estou muito feliz por estar aqui com os irmãos nessa sala, quer dizer, eu participo, né? Continuamente com os irmãos às madrugadas, e eu estou muito feliz aqui para estar de novo com os irmãos. Então, nosso tema geral de nossa semana de oração é Conhecendo a Deus, né? Conhecendo a Deus. Como é que a gente pode conhecer uma pessoa se a gente não conviver com ela? Como é que a gente pode conhecer uma pessoa se a gente não saber algo dela? Né? Se a gente não tiver um contato com essa pessoa. A gente não pode conhecer. Então, a gente só pode conhecer essa pessoa se a gente tiver referência dessa pessoa. E boas referências. Assim é com Deus, o nosso Criador. Nós só podemos conhecer a Ele, o nosso Deus, e nós tivemos realmente um convívio com Ele. Tivemos uma comunhão com Ele. Aí realmente vamos conhecer a Deus. Então, nós devemos conhecer a Deus como? Conversando com Ele. Né? E esse é o tema também de hoje, de nossa semana de oração. Conversando com Deus. Então, a gente conversa com Deus através de quê? De nossas orações. E Deus conversa conosco através de quê? Através da natureza e através também da sua palavra. Então, a gente passa a conhecer a Deus quando a gente passa a buscar, passa a conviver, passa a conversar com Deus. Assim foi com Enoque. Enoque, no seu tempo, ele começou a conversar com Deus, começou a se aproximar de Deus através da oração, da comunhão, né, e dos estudos oráculos, né, e começou a se aproximar de Deus e ser um amigo íntimo de Deus, olha só. Então ele começou a falar dos seus anseios, suas necessidades, né, e aí então Deus, ele se aproximou tanto de Deus, e Deus, eu não quero esse homem mais aí, eu quero ele para mim, e tomou para si. Então Enoque foi morar com Deus, porque tinha essa comunhão íntima com Deus. Irmãos, nós temos que, não só a semana de oração não, mas nossa vida tem que ser de toda de oração. Tá certo que nós temos as semanas de oração, mas nós temos que diariamente ser homens e mulheres de oração.
o nosso lar, seja onde for, seja no trabalho, seja no lar, seja na igreja, nós temos que estar, e não diz aqui que não há tempo e nem lugar para isso, para termos comunhão com o nosso Pai, com Deus. Mesmo em pensamento, e quando a gente não pode se ajoelhar, mesmo você em pé ou sentado, você pode levar a Deus em oração. Então, queridos irmãos, é muito importante, porque a oração é respirar da alma. Sem a oração, a gente fica o quê? Sufocante. E a tendência é nós morrermos espiritualmente. Mas temos que estar orando constantemente. Por quê? É uma das ferramentas que temos para vencer esse lado de quem? Satanás. Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites em oração. Para quê? Se preparando, porque ele sabia que seria tentado. E o tentador foi realmente ali, lhe colocar à prova, no deserto da tentação. E aí ele, então, sabedor da verdade, ele era a própria verdade, e orando e jejuando, mesmo fraco, né, que é a nossa lição de ontem, né? A gente aprendeu um pouco de Jesus ali também. Mesmo fraco, debilitado, com fome e com sede, homem de dores, né? Ele não foi vencido pela tentação. Por quê? Porque estava forte espiritualmente. Porque ele era um homem de oração. Estava sempre conversando com quem? Com Deus, com seu Pai. E assim, queridos irmãos, aqui diz aqui, na nossa revistinha, né? Deus nos fala através da sua palavra, da Bíblia e da natureza. E orar é o ato de abrir o coração a Deus como um amigo. Então, se você tem um amigo, e você vai o quê? Colocar todos os seus planos, seus projetos, então falar uma coisa que você não fala para outra pessoa. Você tem confiança naquele amigo. Mas muitas vezes aquele amigo lhe decepciona, lhe trai a confiança. Mas Deus, Jesus Cristo, nunca trai a confiança daquele que lhe põe todos os seus pesares, seus anseios, né, seus planos. Então, Deus nunca trai um filho e uma filha que se chega a ele com o coração aberto. Então, queridos irmãos, o homem é falho. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Mas nós devemos colocar nossa confiança, nossa esperança em quem? Em Deus. E aí ele quer, irmãos, que a gente ore. Porque é a chave, né? A chave que abre o caminho para o céu. Diz aqui, ó. Quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos da cidade celeste. Então, queridos irmãos, a oração é a chave de quê? Da fé. Mas a oração tem que ser feita como? Com reverência, e ela tem que ser feita com fé. A gente orar não duvidando, porque quem duvida é como uma onda que passa. Mas temos que ter a comunhão com Deus e pedir com Ele com fé. E temos que pedir em oração. Certo que temos que agradecer, mas temos também que pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Então, nós temos que pedir o que também? Sabedoria dos altos céus. Sabedoria para quê? Porque muitas vezes não sabemos pedir e a gente também não sabe orar. Quando a gente não sabe orar, a gente também não sabe pedir. Os discípulos, em Lucas, capítulo 11, se os irmãos quiserem acompanhar lá, capítulo 11, versículo 1, Lucas, certa vez Jesus estava orando, e um dos discípulos chegou com ele: Senhor, ensina-nos a orar.
Porque João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Olha só, João Batista já tinha ensinado os discípulos dele a orar, porque eles não sabiam também. E o discípulo de Jesus tinha essa necessidade também de saber orar. E nós? Será que nós estamos sabendo orar? Estamos sabendo pedir? Aqui, na mensagem fala aqui, que a gente tem que saber orar. Saber orar, que oração devemos fazer? Se é oração pública, se é oração particular, ou estamos misturando tudo? Temos que pedir discernimento espiritual a Deus para saber distinguir a oração pública e a oração particular. Aqui fala, aqui, irmãos, na oração pública e a particular diz assim, ó. Todos devem sentir que é um dever cristão orar. Resumidamente, oração pública. Diga ao Senhor exatamente aquilo que quer que seu rodeio ao mundo inteiro. Na oração particular, todos têm o privilégio de falar tanto o que querem e detalharem todos o máximo. Podem orar por todos os parentes e amigos. E diz mais. Outro lado, um culto para adorar a Deus não é o lugar mais apropriado para abrir a intimidade do coração. Temo que existam pessoas que não levam seus problemas a Deus na prece particular e os guardam para as reuniões de oração. Então, tais pessoas podem ser chamadas de quê? Assassinas de conferências e de reuniões de oração. Por quê? Ela vai orar numa oração particular, na oração pública, e quer orar como se estivesse sozinha com Deus. Estende aquela oração. E os irmãos não vê a hora que termine aquela oração. Se torna uma oração cansativa, né? Se torna uma oração enfadonha. E também a oração particular. A oração particular não tem hora para acabar. É você com Deus. Então, você abre o coração a Deus, ali só você e Deus no seu quarto, e você vai orar, não tem tempo para acabar. Então, queridos irmãos, você vai colocar todas as suas intimidades, seus anseios, seus planos, seus projetos nas mãos de quem? De Deus. E a oração, digamos assim, pública, você tem que orar pedindo para outros. Chama-se oração intercessória. E você não vai pedir isso para você, você vai pedir para os outros. Então, aquela oração tem que distinguir. Então, queridos irmãos, Deus, ele é muito sábio. E quando a gente busca ele em oração, para que a gente possa crescer a cada dia espiritualmente, nos prepararmos para encontrar com ele. Jesus, ele foi vitorioso. Também, no Monte da Tentação, Jesus, ele ali, desejado de todas as nações, fala aqui, irmãos. Na página 420, diz assim, ó. Jesus lhes falara de seus sofrimentos e levaram-nos seus sofrimentos e levaram-nos consigo para que lhes unissem em oração. Então, quando Jesus ele levou os discípulos, Pedro, Tiago e João, ao monte para orar, Jesus desejava que eles permanecessem também em oração.
Mas aí Jesus se afastou um pouco, como ele estava muito cansado, Jesus também estava cansado da viagem. E o que aconteceu? Jesus ficou em oração e eles não permaneceram com Jesus em oração. Acabaram o quê? Dormindo. E assim, queridos irmãos, Jesus por 3 vezes veio ao encontro deles e achou eles dormindo. E Jesus diz, orai e vigiais, para que não entreis em tentação. Então, Jesus ele quer que a gente ore constantemente, esteja em vigília, não dormindo. Porque muitas vezes a gente ora, mas esquece de vigiar. E nós temos que orar e vigiar constantemente. Porque o inimigo ele é sagaz, né? Sabemos que ele está ao nosso derredor tentando nos derrubar, para que venhamos pecar contra Deus. Mas temos que estar orando constantemente e vigiando para que a gente possa estar firmes, né? Contra esse lado do inimigo. E diz mais aqui, na página 425, diz assim, por haverem sido vencidos pelo sono, os discípulos pouco ouviram o que se passara entre Cristo e os mensageiros celestiais. Deixando de vigiar e orar, não receberam o que Deus lhe desejava dar. O conhecimento dos sofrimentos de Jesus e da glória que havia de seguir. Perderam a bênção que lhes teria cabido, houvesse eles participado dos seus sacrifícios. Então, queridos irmãos, quando a gente se acha sem oração, sem orar e sem estar vigilante, dormindo no sono espiritual, a gente perde muitas bênçãos que nem os discípulos perderam naquele momento. Então, se nós queremos ser abençoados, todos nós queremos ser abençoados, nós temos que estar em comunhão com Deus, vigiando constantemente, para que a gente não perca a bênção e o conhecimento que Ele nos quer dar. Então, uma coisa é, quando nós vamos orar, temos que pedir esse conhecimento a Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia, temos que orar para pedir o conhecimento a Deus, da sua palavra. Ele nos quer dar. Então, tem muitas coisas que a gente não sabe na Bíblia ainda, na palavra de Deus, que Deus quer nos revelar. Então, queridos irmãos, a oração é essencial. Jesus, ele orou pelos seus. Aí diz assim, peço-te, aqui essa oração, peço-te, Senhor Jesus, que revele a salvação de Deus e que as pessoas generosas entre nos que adoram para ajudar deixa eu botar aqui o óculos, meus irmãos. Peço que Jesus revele a salvação de Deus, que as pessoas generosas que nos doaram para ajudar tão nobremente a desenvolver a obra e não se cansem de fazer o bem. Sabemos que eles constantemente recebem pedidos de oferta. No entanto, meu Pai, tu lhes dás dádivas após dádivas e permite que recebam as bênçãos do orvalho da luz do sol e das chuvas, fazendo seus campos frutificarem. Rogo-te, meu Pai celestial, que a rica bênção do céu caia sobre esta congregação. Quando ao voltarem para casa, procurarem com humildade visitar as pessoas próximas, ajudar os enfermos
e a fazer a obra missionária por onde quer que andem. Ó meu Pai, estou te contemplando diretamente agora. Tens ouvido tantas vezes os meus pedidos, e creio que em ti, regozijo-me em ti, e sei que tua palavra se cumprirá. Abençoa os pecadores aqui, e abençoa os jovens que aqui estão, conforme eles frequentarem nossas escolas, para obter instrução secular, para que os torne missionários de Deus. Aceite-os como são, envolve-os nos teus misericordiosos braços e ama-os livremente. Assim, que teus bendito nome receba toda a glória, quando reunires ao lar celestial toda a família humana. Então, queridos irmãos, quando nós unimos como membros da família real, filhos do Rei Celeste, ali haverá uma grande alegria, porque nós realmente perseveramos, né? Porque a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em quê? Perseverar na fé, perseverar na oração. Então, se a gente não perseverar nessas coisas, porque a oração é uma ferramenta que nós temos que pegar e não largar. Então, para que se nós queremos ganhar a vida eterna, morar na cidade celestial, temos que ter essa comunhão com Deus, constantemente. Sabemos que nós temos que ser homens e mulheres de oração, ter sempre essa comunhão com Deus, para que a gente possa se chegar a Deus e resistir o diabo, e ele vai certamente fugir de nós, somente através do estudo da palavra, com fé e oração, e possamos vencer esse lado do inimigo. Você tem conversado com Deus hoje? Quantas vezes nós conversamos com Deus? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Daniel, ele conversava com Deus 3 vezes ao dia, né? Ele orava de manhã, ao meio-dia e ao anoitecer, à tardinha. E aqui também o apóstolo Pedro, né, tinha o costume também ao meio-dia, às 3 horas da tarde, né, uma hora boa também de a gente estar em comunhão com Deus. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Então, são horas propícias. Muitas vezes a gente, pelo trabalho, pela correria do dia a dia, a gente não está nesse horário, né, em casa. Mas mesmo ali no trabalho, a gente pode elevar ao nosso Deus nossas preces, nossa oração, em pensamento. Se der para se ajoelhar, tudo bem. Melhor ainda. Porque de joelho é melhor, né? Orarmos de joelho. Então, meus irmãos, que venhamos sempre ter o bom hábito, o costume de estarmos em comunhão com Deus, para conhecer melhor a Deus. Porque Ele já nos conhece. Ele sabe quem somos. Sabe o que se passa em nossa mente. Conhece, sonda nossos corações. Mas nós temos que cada dia conhecer mais a Deus, até se tornarmos amigos dele. Já pensou? Chegar a irmã Kelly, eu não quero que a irmã Kelly conviva mais agora no mundo com os pecadores. Vou tomar a irmã Kelly para mim. Porque é uma mulher de oração, e eu quero ela para mim. A irmã Kelly, então, é levada ao céu. Olha só, porque ela teve um convívio com Deus, um convívio íntimo com Deus. Então, Deus a irmã Kelly achou graça de Deus tomar ela para si. E assim, queridos irmãos, nós também vamos ganhar essa oportunidade, se Deus quiser, e Ele quer. De um dia, Amém. nós não encontrarmos a morte. Amém. Ou se baixarmos a sepultura que alguns dos nossos irmãos estão baixando. Amém. No Senhor. Então, eles vão ser revestidos de um corpo glorioso. E ali eles vão estar realmente com Deus Pai, com Deus Filho, e os santos anjos. Porque eles perseveraram na oração. Foram homens e mulheres de oração. E também em meio às provas, né? Que nem Jesus, ele foi provado. E diz aqui, irmão Ade, que os discípulos não aguentariam a prova que ele passou. Não aguentaria. Não aguentaria a tentação que ele foi tentado. Não passaria pela prova. Então, por isso que Jesus foi com eles, os 3 ali também, né?
E ali, então, os dois mensageiros celestiais apareceram a Jesus, quando ele estava orando, Elias e Moisés, né? Elias e Moisés. Então, Elias representando os justos, que serão transformados, não encontrarão a morte, e Moisés, os ressuscitados. Olha só, queridos irmãos, por quê? Elias foi um homem de oração. Moisés também foi um homem de oração. Estava sempre em comunhão com Deus, com o Pai. Assim como também Enoque, né? Então, queridos irmãos, se nós queremos ganhar o céu, morar com Jesus, morar com Deus na cidade celestial, diz o apóstolo Paulo, perseverai em oração. Estar sempre em comunhão com Deus, conversando com Ele. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse a oração? Esse grupo aqui é maravilhoso, nessa sala, às madrugadas. Deus inspirou as irmãs para abrir este grupo, né, essa sala de oração. Eu estava conversando ontem na igreja, disse que esses anos aqui, alguns anos atrás, a gente nunca orou como antes. Quando eu entrei na igreja, não se via tanto corrente de oração, vigílias, agora mais ainda. E vai ter mais ainda. Quanto mais oração, mais poder. É oração no grupo, é vigília, entendeu? Nas igrejas, é de casa em casa. Que maravilha! Até nós nos prepararmos, que nem diz os santos logo no começo, em Atos, né, o recém-convertido, eles perseveravam na oração, no partir do pão, de casa em casa. Olha só, está lá em Atos capítulo 2, versículo 16, que eles perseveravam em oração, no partir do pão, de casa em casa. Os irmãos iam visitar os outros em oração, corrente de oração, em vigília. Que maravilha! É assim que nós devemos viver. Né? Vamos visitar o irmão, vamos fazer uma corrente de oração, fazer um culto. Então, é assim que Deus quer que nós vivamos. Em oração constante. Porque sem ela, pode esquecer céu. Sem ela, nós seremos facilmente abatidos pelo inimigo. Sem oração, nós vamos morrer espiritualmente. Sem o estudo da palavra de Deus também. Então, é um conjunto. É um conjunto. Tudo se encaixa. Estudo, oração, fé. Tudo provém da fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É um conjunto. Então, quando a gente pega todo esse conjunto, todo esse aparelho, todas essas ferramentas, e pega para nós em nossa vida, certamente nós seremos mais que vencedores. E nós estamos vencendo, irmãos. Nós já estamos vencendo. E quantos livramentos Deus nos concedeu? A gente vê o testemunho das irmãs aqui, falando dos testemunhos, do livramento, das bênçãos concedidas, né? Então, esse é o poder de quê? O poder da oração. Quantas curas Deus já não fez? Então, a gente vê os testemunhos agora, recentemente aí, que irmão vão postar no grupo, também agora na semana de oração, um testemunho maravilhoso, que a minha esposa vai colocar, de uma cura de um câncer. Então, isso é fruto de quê? Da oração. E oração com fé. Diz que a oração de um justo tem muita valia. Olha só. Ainda mais quando a pessoa está enferma. Tem muita valia. Enquanto mais a igreja, um conjunto de irmãos, um grupo de irmãos, orando. Imagine, sobe com uma torrente ao céu as orações dos nossos irmãos. E Deus, então, apara as orações, principalmente de uma mãe aflita pelo filho, que chora pelo filho. Deus, ele não recusa essa oração. Uma mãe que está chorando porque o filho está fora da igreja, está no mundo das drogas, do vício, da prostituição, da criminalidade. E essa mãe clama para que o filho seja liberto. E Deus, então, apara a lágrima dessa mãe e vai operando na vida daquela pessoa aos poucos. Às vezes a gente quer logo a resposta imediata, mas tem que ser na hora de Deus, no tempo de Deus. E aí, com o tempo, a gente vai ver o fruto das nossas orações. As respostas de Deus sendo vistas em nossa vida.
Então, há muitas mulheres de oração aqui neste grupo. Eu acredito que todas, né? Mulheres de oração, homens de oração. Nós temos um grupo de oração. Perdemos nosso irmão também, né? Recentemente, que era um homem de oração também, né? Então, nós devemos sempre pedir a Deus: Senhor, aumente nossa fé, para que eu nunca venha desvanecer, para que eu possa estar sempre perseverante na oração, em comunhão contigo, orar pelos nossos filhos, nossos familiares, aqueles que não abraçaram essa fé ainda, que eles possam retornar, né, pelos que estão aprisionados nas garras do inimigo, né, no vício, das drogas, do álcool, do fumo, da prostituição, da internet, né, que também vicia a pessoa. Então, que a gente possa sempre pedir, né? E diz que a gente tem que importunar a Deus, né? Sempre estar batendo ali na porta de Deus, né? Para que ele venha atender. Que nem aquela viúva importuna bateu na porta do juiz, né? E ele de madrugada veio atender. Então, que venhamos sempre assim, estar batendo, insistindo, pedindo, né? Não só agradecer, mas temos que agradecer, mas pedir constantemente em oração, para que Deus dê a bênção, dê o livramento, né? E que venhamos ver a resposta. Olha, irmãos, a gente tem visto muita resposta de oração, muitas respostas na nossa vida, na vida, na irmandade da igreja, né, dos nossos irmãos, testemunho. Que maravilha! É o fruto do livramento, né? O livramento. Eu mesmo já passei por muitos livramentos, até no livrinho, na revistinha lá, muitos livramentos que Deus tem me dado, nas minhas viagens, né? E assim é fruto de quê? Da oração. Sempre estar em comunhão com Deus, seja de dia, seja de noite, seja em qualquer hora. Seja no sair, seja no voltar do trabalho, estar em comunhão com Deus. Isso chamamos o quê? Consagração. Consagração é você se colocar, ter um tempo para quem? Para Deus. Consagração. Digamos assim, a irmã é consagrada, o irmão é consagrado. Por quê? Ele tem tempo para Deus. Ele busca o tempo para Deus. De orar, de estudar a Bíblia, de estar em jejum, estar fazendo trabalho missionário. É tempo para Deus. Chama-se consagração. A consagração vem depois, ao mesmo tempo, a santificação. Depois da consagração e a santificação vem a glorificação. Seremos glorificados no Pai. E seremos revestidos do poder do seu Santo Espírito. Seremos arrebatados, levados aos céus. Porque somos homens e mulheres de oração. Perseveramos em oração. E assim, meus irmãos, que Deus assim nos ajude nesta carreira da fé. Que nunca venhamos desanimar. Né, que venhamos pedir sempre forças a Deus, física, força espiritual, para a gente nunca venha desanimar, orar sempre uns pelos outros, né? Nunca orar só por nós, né, nossa família, nossos irmãos, aqueles que estão enfermos, padecendo uma enfermidade, orar por eles. Porque tem pessoas que precisam mais do que a gente. Tem muitos irmãos aí precisando muito mais do que a gente. E temos que sempre orar por eles. E aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, né? Que tristeza, a gente está vendo Jesus voltar e eles estão fora dos caminhos ainda. E que a gente não venha parar de orar por eles. A gente vai fazer a nossa parte, mesmo que ele não queira voltar. Mas a gente fez a nossa parte em orar, interceder por eles. Sabemos que nem todos vão se salvar, infelizmente. São poucos. E aqueles que perseveraram, esses sim vão se salvar. E aqui eu fico feliz, alegre pelo convite. Eu estava vendo meus irmãos aqui, né? Alguns. E que irmãos orem por mim, minha esposa, meus filhos, minha esposa Nilza, meu filho Marcos, a minha filha Tatiane, minha netinha Laurinha, a Laura, meu genro Lucas, né? Ore por eles também. E para que eles possam também retornar aos caminhos do Senhor, que a gente não cessa aqui de orar por eles, né? Então, que minha esposa se mantenha firme na fé, seja sempre essa mulher de oração, que ela é, né? E aqui em casa, é um pedacinho do céu. E nossa casa tem que ser um pedacinho do céu, né? Ainda não está por completo, porque só vai estar por completo uma felicidade enorme quando eu ver eles no céu. Quando eu ver meus filhos no céu, meu genro no céu, minha netinha no céu.
É isso que nós desejamos para os nossos filhos, nossos parentes, né? Eu não quero o céu só para mim, a gente não quer o céu só para nós, a gente quer para eles também. Então vamos lutar. A luta está só começando. Então que Deus assim, nos abençoe, nos anime, nos guarde, nos proteja, nos anime cada dia a perseverar em oração. Amém? Amém. Amém. Amém.